My Hero Academia finalmente chegou ao seu fim, e com um final bem polêmico. Muitas pessoas gostaram, outras nem tanto, mas nesse vídeo eu vou te explicar todo o final de My Hero Academia, e você pode tirar suas próprias conclusões. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e eu já gostaria de deixar claro aqui que apesar de muita gente ter odiado o final, eu gostei bastante. Teve muito simbolismo e vários detalhes deixados nas entrelinhas, não sendo tão explícito assim. Mas no geral, foi um bom desfecho. Mas para melhorar ainda mais, é só você deixando o like nesse vídeo. Então já deixa o seu like e vamos então agora para o final de My Hero Academia. A batalha final de My Hero Academia foi contra o vilão All For One, que tinha possuído o corpo de Shigaraki para realizar seus planos. Deku e os heróis então se juntaram para vencer o vilão, mas a batalha era quase impossível, já que All For One se recuperava de todos os golpes com sua individualidade de regeneração avançada, e também desintegrava tudo que ele tocava com a individualidade de decaimento do Shigaraki. Então, para ter uma chance de vencer o vilão, Deku precisaria atacá-lo de dentro para fora, e a única forma que ele achou de fazer isso foi transferir o One For All para o corpo do Shigaraki, para que os vestígios o atacassem internamente. O plano então foi um sucesso, com All For One ficando muito mais fraco, perdendo sua regeneração e também sua individualidade de decaimento, o que permitiu derrotar o vilão de uma vez por todas. E assim, tanto All For One quanto Shigaraki perderam suas vidas, porém isso teve uma grande consequência: Deku perdeu completamente todos os seus poderes. Como ele transferiu o One For All, o máximo que restou foi a última fagulha da chama, que continuaria se apagando com o tempo até que Deku voltasse a ser apenas um humano comum sem nenhuma individualidade. Então, após o fim de todo o conflito, os países de todo o mundo mandaram seus heróis para ajudar o Japão na sua reconstrução, já que teve grandes destruições por todo o país. E com isso, a paz finalmente parecia ser uma realidade. Bakugo, assim como Deku, também se feriu muito na batalha. Seu coração, após ter sido recosturado pelo herói Ed Guichot, ainda não estava totalmente bem. E o médico deu instruções bem claras: ele não pode se estressar, o que é meio difícil quando se trata do Bakugo. Além disso, sua mão foi ferida gravemente, e não havia certeza se ele poderia usar sua individualidade novamente. Já na escola de heróis da UA, o terceiro ano finalmente se forma, enquanto a turma 1A agora se torna a turma 2A, com todos indo para o segundo ano. Aoyama, que foi o traidor da UA, passando informações de dentro para o All For One, decide sair da escola por remorso de tudo o que havia feito, deixando uma vaga aberta na turma 2A, que acabou sendo preenchida por Hitoshi Shinso, que agora foi transferido para a mesma sala que Deku e os outros. Também tivemos o desfecho da família Todoroki. No começo de todo o caos, Dabi revelou ser Toya Todoroki, o filho do Endeavor, criado desde criança por seu pai para ser o herói número 1. Porém, ele tinha um defeito aos olhos de seu pai. Seu corpo não suportava o calor de suas chamas, e ele se queimava toda vez que usava seus poderes. Por causa disso, Endeavor o descartou como um filho fracassado, o que criou todo o seu ódio e fez ele se tornar o vilão Dabi no futuro. Dabi então lutou contra seu pai e contra o Shoto, esquentando suas chamas a temperaturas mais altas até mesmo que do próprio Endeavor, o que fez com que ele ferisse gravemente o seu pai, mas ao mesmo tempo também ferisse gravemente seu próprio corpo, que não suportava suas chamas. No fim, então, com a derrota de Dabi, ele ainda continuou vivo, mas com seu corpo completamente destruído e precisando de máquinas para sobreviver.
Endeavor, Shoto e toda a família Todoroki então foram visitá-lo, e tentando se redimir por não dar valor e atenção à Toya na infância, Endeavor diz que vai se aposentar de ser um herói e irá visitá-lo todos os dias, que não importa que ele o odeie e aceitará tudo que ele lhe disser, mas ainda assim continuará ao seu lado. Dabi então olha com olhos de pena ao seu pai, ainda sentindo ódio, mas ainda assim insinuando que ele possa perdoar Endeavor um dia, e perceber que aquele não era mais o mesmo homem de antes. Shoto também faz uma pergunta ao Dabi, perguntando qual a sua comida favorita, mas nesse momento a equipe intervém dizendo que Dabi precisava descansar porque sua aceleração cardíaca estava acelerado da conversa com seu pai, e enquanto saíam da sala, Dabi responde soba, que também é a comida favorita de Shoto. E enquanto todos vão embora, Dabi se lembra de tudo o que fez na batalha final, e chorando, ele pede silenciosamente perdão ao Shoto. Também vemos o destino de outros vilões. A Lady Nagant decide continuar presa, mesmo recebendo a liberdade após ajudar na batalha final. Já o Gentile Criminal e a Labrava são soltos pela sua contribuição contra o All for One. Enquanto isso, Spinner consegue se recuperar e é preso. Ele diz que irá continuar o legado de Shigaraki e escreverá uma vida sobre a história de Shigaraki e a Liga dos Vilões, expondo que eles só eram pessoas excluídas da sociedade que decidiram se rebelar contra o mundo, e que apesar de tudo que Shigaraki fez, ele ainda era o seu amigo. Ele era o seu único amigo que o aceitou por quem ele era. Após todo esse desfecho, se passam então 8 anos, e vemos os alunos da turma A já estando mais velhos. Ao longo desse tempo, as últimas chamas do One for All se esgotam completamente, e Deku volta a ser apenas um humano sem individualidade. Porém, mesmo não podendo agir como herói, ele ainda decidiu trabalhar nessa área, se tornando um professor da OA, se tornando o mentor dos novos heróis. Vemos também um pouco do que aconteceu com cada um da turma A ao longo desses 8 anos. Deku e Uraraka parecem ter ficado bem próximos com o painel dos dois andando juntos lado a lado. Bakugou conseguiu recuperar o movimento de suas mãos e sua individualidade não foi perdida. E cada um deles, com exceção do Deku, se tornaram heróis profissionais, trabalhando em prol de um mundo mais livre e seguro. Shoji se tornou um herói que combate o preconceito contra as pessoas com individualidades metamorfas, que alteram seu corpo permanentemente. Ele resolveu muitos casos que ainda eram comuns em regiões mais afastadas, e está ajudando a acabar com esta discriminação. Ele até mesmo ganhou o Prêmio da Paz, se tornando um grande herói conhecido. Já o Tenya, a Uraraka, a Tsuyu e a Momo se juntaram e percorreram o país, visitando escolas do fundamental, dando aconselhamento de individualidades e ensinando a nova geração a controlar seus poderes, que cada vez estão vindo mais poderosos. Como o índice de crime abaixou pelo baixo número de vilões, vários heróis se especializaram em outras áreas, expandindo assim a sua atuação. Bakugou se tornou um dos maiores heróis do mundo, alcançando o topo dos rankings de heróis, mas pela sua personalidade estressada, xingando cidadãos apenas por gravá-lo, ele sempre fica caindo no ranking. Por outro lado, o Shoto só continua subindo sua popularidade, também estando no topo do ranking dos heróis. Shoto resolve incidentes dia e noite sem parar, e por mais que não leve jeito, ele trata todos os seus fãs com carinho. Vemos então Deku conversando com Aizawa sobre os seus amigos e sobre os seus antigos colegas de classe. Aizawa conta a ele que Bakugou caiu no ranking mais uma vez, e que Todoroki só está subindo. E Deku diz que o Shoto com certeza vai passar a Monte Lady e o Kamui Woods, ficando no topo junto com o Mirio, o que nos revela que Mirio se tornou o maior herói 8 anos no futuro. Aizawa então pergunta a Deku se ele se sente solitário, já que é o único que não está ativo como herói.
e como a vida de adulto é muito corrida, ele quase nunca tem chance de se encontrar com seus amigos. Mas Deku foge da resposta, ele apenas diz que chegou à conclusão de que mesmo sem individualidade, ele ainda pode usar suas experiências para motivar outras pessoas, e por isso escolheu ser professor. E então ele pergunta ao Aizawa se ele o acha maneiro por causa disso, com Aizawa respondendo que acha que ele deveria ser mais rigoroso com seus alunos. Enquanto isso, vemos a história de um garoto ainda do ensino fundamental que tem o sonho de se tornar um herói. Porém, a sua individualidade não é forte, e seus colegas zombam dele por causa disso, dizendo que ele não pode ser herói com esse poder. Mas mesmo assim, ele continua firme dizendo que não tem como ter certeza disso. O colega desse garoto diz que o número de vilões não para de cair e por causa disso, a carreira de herói deu uma estabilizada. Então só aqueles com potencial de verdade podem ter alguma chance de seguir nessa carreira. Isso fez o garoto se sentir mal, e então ele decide ir até o local em que o faz se sentir melhor, na praça onde as estátuas dos heróis que salvaram o mundo estão ali. Ali podemos ver a estátua do All Might, de Bakugou, do Deku e também do Shoto, além de todos os outros. Nesse exato momento, Deku também estava caminhando por essa praça, e então ele vê duas crianças brincando e correndo. Porém, de repente, uma delas tropeça e estava prestes a cair. Deku sai correndo para segurar, mas quando ele vê aquele garoto que tinha o sonho de ser herói, também instintivamente correu para salvar a criança. Aquele garoto era igual ao Deku, seu instinto de correr para salvar apesar de não ter poder para isso, e seu desejo de ajudar as pessoas é isso que faz um verdadeiro herói. O garoto vê o Deku e imediatamente o reconhece, ficando extremamente animado. Os dois então conversam e o garoto então lhe conta que planeja prestar os exames de admissão para se tornar um herói, mas que hoje em dia, crianças como ele que têm individualidades fracas estão ficando para trás. E então ele diz que é por isso que ele sempre vai àquele lugar e pergunta à estátua do All Might se ele também pode se tornar um herói. Ao ouvir isso, Deku então se lembra de quando conheceu All Might e fez a mesma pergunta, se ele pode se tornar um herói. Ele então motiva o garoto, dizendo que sua individualidade de tirar pratos do cabelo pode ser muito útil e versátil. Além disso, vai ficar tudo bem, porque ele correu para ajudar o garoto. Ele já tem um instinto de herói. Tocando então no ombro do garoto, Deku diz as mesmas palavras que ouviu do All Might. Você pode se tornar um herói. Isso dá esperanças ao garoto, e Deku então caminha em direção ao ar enquanto diz as suas últimas palavras. Eu estaria mentindo se dissesse que não me sinto sozinho, mas se eu continuar motivando outras pessoas, tudo estará bem. Esta é a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. Assim então que Deku chega na UA, de repente, All Might aparece gritando que ele demorou demais e que tem uma grande novidade, um presente surpresa. Ele então pega uma mala e diz que após a batalha contra o All for One, os dados coletados em sua luta abriu um mar de possibilidades, principalmente para a tecnologia. All Might então diz que Bakugou organizou um financiamento coletivo entre todos os alunos da classe A e durante esses 8 anos eles vieram coletando dinheiro para construir um traje que replique a força do One for All. A Mei Hatsumi, junto com alguns de seus amigos nos Estados Unidos, então com o financiamento, construíram um traje para o Deku, e como ele já tinha o One for All antes, não vai ser difícil controlá-lo, e assim então, All Might anuncia que Deku ainda pode ser um herói e que isso é algo que ele merece. Deku então chora e vemos um último painel com ele usando seu traje junto com todos os seus amigos, inclusive a Uraraki é a única que está olhando diretamente para ele, o que insinua que os dois realmente ficaram juntos no final, apesar de não ser explícito. No fim então,
todos os amigos do Deku se uniram para financiar um traje extremamente caro que levou 8 anos para pagar e que ainda não pode ser feito por qualquer um. Foi preciso a Mei Hatsumi, uma gênia da tecnologia, junto com os amigos do All Might nos Estados Unidos, para confeccionar esse traje. E então, esse é o final de My Hero Academia. Apesar da opinião de muitas pessoas, o final até que foi bom. Faltou alguns detalhes, mas ainda assim fechou a história, até mesmo fazendo Deku se tornar a inspiração da próxima geração, e sendo o ídolo de um garoto, assim como All Might foi o seu ídolo. Além também de fazer com que Deku, apesar de ter perdido One for All, ainda continuasse o seu sonho.